Vamos falar hoje sobre o filme Barbie, que tá repleto de referências a filmes clássicos, né, e atores que revolucionaram o cinema. Tem muita metáfora que conversa com a psicologia, e eu te garanto que você deixou passar muita coisa interessante que enriqueceria seu olhar sobre o filme. E nesse vídeo eu tô aqui para te contar e te explicar várias referências bacanas. Tem a segunda parte, né, que é sobre críticas ao filme e o porquê a proposta ousada do roteiro de Barbie, na minha opinião, não funcionou, tá? Eu vou deixar o link do vídeo 2 aqui na descrição. Eu garanto que depois de assisti-los, você nunca mais vai ver um filme como antes. Vamos lá. Primeiro, não dá pra ver esse filme sob a ótica da razão, justamente porque a Barbie, né, como os criadores disseram ali no filme, ela estimula a imaginação. Então, perguntas racionais do tipo, sei lá, como ela atravessou ali os portais, né, a chave são os patins para mudança de mundo. Eu te garanto que se você usar a razão para entender esse filme, tá indo pelo caminho errado da crítica e perde a oportunidade de absorver com mais assertividade a mensagem. Eu imagino que fazer, como eu disse antes, o roteiro desse filme foi desafiador. Vamos lá. O filme tem um viés claro, feminismo, né? O que a maioria pode ter deixado passar como que você aborda o feminismo a partir de uma história que tem cujo personagem principal é uma boneca, cujo brinquedo ele é criticado pelo feminismo, né? Justamente porque quando você dá uma boneca à sua filha, tá ali implícito que a sociedade convencionou que a capacidade dela se resume a ser mãe e cuidadora. E para informações mais profundas sobre essa crítica, tem um vídeo que eu fiz do livro A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Eu vou deixar o link aqui embaixo, eu não vou me aprofundar tanto nessa questão, porque a Helena Ferrante fez melhor do que eu faria. Fiz uma resenha sobre esse livro dela e, gente, esse livro dela é fenomenal. Se vocês lerem ou assistirem a resenha, vocês vão ter muito mais noção aprofundada do que eu tô falando, disso que eu tô trazendo, dessa ideia de desafio mesmo do roteiro, né? Fazer um roteiro com viés feminista com uma personagem principal que é uma boneca. Então, assim, eu acho até válido essa crítica, né, das feministas num único sentido, né? De que você pode dar uma boneca para sua filha, mas eu também acho bacana se você perguntar para ela se ela quer outro brinquedo. Se ela quer um carrinho, por exemplo, né? Imagina que a sua filha estiver dirigindo e vive perguntando sobre carros, né? Onde que tá escrito que carrinhos são só para meninos? Entenderam? Quando você só dá boneca ou coisas, ou coisinhas de lar, é como se você dissesse que as principais habilidades da sua filha é mãe e cuidadora. Em 1959, a Ruth Handler, né, ela inventou a Barbie e deu o nome da boneca Barbie, né, em homenagem à filha Bárbara, né? Então a Barbie, ela surgiu porque a filha da Ruth, ela moldava em folhas de papel a silhueta de uma boneca em tamanho adulto. O que nos lembra, né, a nossa primeira aparição da Barbie no começo do filme, né? Então aí faz uma referência que eu tenho certeza que vocês não entenderam o porquê que a Barbie surge lá diante das crianças gigantescas, né? Enquanto elas estão brincando, né, com as suas bonequinhas. E reparem que essas antigas bonecas que elas estão brincando, elas têm formato de bebês mesmo, né? Outra referência interessante é quando as meninas começam a destruir as bonecas, é uma referência clara ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. E outro aspecto sobre a Barbie, que talvez você não conheça e que tá ligada ao fato mais específico das meninas destruindo ali as suas antigas bonecas, antes da chegada da Barbie, né? Vamos lá. Elas estão ali cuidando das bonecas como se elas fossem mãe delas. A Barbie veio justamente para criar outra conexão. E essa a maioria de vocês que me assistem não sabe que é a projeção. Sim, caso você não perceba, a lógica por trás da criação da Barbie, ela constrói ali uma projeção de ideal de mulher. Um ideal inatingível, né? Um corpo perfeito que não existe. Ou, se preferirem, nas palavras da própria Barbie, uma Barbie estereotipada. E aproveitando aqui o gancho, né? Você sabe o significado da palavra estereótipo?
Segundo o dicionário, é um padrão físico, né? No caso da Barbie, é um padrão de beleza. Magra, sempre maquiada, sempre educada. Lembram aqui dos 1000 bom dias e oi que ela dá? Bom dia, Barbie. Oi, Barbie. Mulher tem que ser educada, né, gente? Porque se for muito assertiva, é grossa. Então eu vejo a Ruth como bem visionária, né? Porque, pensa aqui, qual que é o público-alvo dela? Crianças. Daí ela tem 2 filhos, né? Que eram perfeitos ali para entender, se ela observar a dinâmica de brincadeira deles, né? É perfeito para entender em profundidade o que as crianças queriam, o que elas projetavam nos brinquedos, o que elas queriam que ainda não tinha sido inventado, né? E, enfim, outra referência interessante que o filme faz é na cena em que vamos, né, a gente vê ali Barbie Land, a Barbie na cidade dela, aí ela tem a rotina ali dela, acorda, né, depois ela tá pronta, enfim, toma café e tal, daqueles 1000 bom dias, toma café, e ela desce do quarto, mas ela não abre uma porta, né, ela desce meio que voando, né, pra entrar dentro do carro dela. E aí o modo como ela segura o vestido nessa primeira parte é uma referência clara, né, à série icônica da Marilyn Monroe, segurando também o vestido branco quando ela passa pelo vento na tubulação de metrô. E aí que o vestido voa. Vocês repararam nessa referência? Essa eu acho que ficou fácil de ter sacado. Bom, daí ela vai à praia, o Ken aparece, né? E bora falar sobre o Ken, porque essa análise que eu vou te contar agora vai acabar com a sua dúvida, né? A sua dúvida aqui, mas não era pra ela ser namorada do Ken? Bora lá, que por essa você também não espera, gente. Esse conteúdo aqui eu fiz muita pesquisa pra poder trazer esse embasamento todo aqui pra vocês, tá? Então, a Ruth, ela não tinha planos de criar o Ken, porém, depois de algum tempo que ela criou a Barbie, ela recebeu diversas cartas de pessoas pedindo para ela criar um namorado para Barbie, né? Assim como a Barbie é uma referência ao nome da filha, Ken foi inspirado no nome do filho dela, Kenneth. Daí, agora que entra a minha análise para responder a sua pergunta, né? E eu começo justificando também o que eu vi ali na personalidade do Ken. Ele me pareceu codependente. Eu vou usar um termo da psicologia porque os comportamentos deles são bem similares ao padrão de pessoas mais codependentes, né? Então, voltando. Eu achei mega incrível o que super conversa com a psicologia quando ele fala em diversas passagens que quer que a Barbie olhe pra ele, né? Ele tá ali sempre fazendo de tudo pra chamar a atenção dela. Em resumo, o que eu achei interessante que conversa com a psicologia, não o fato dele ser codependente. Por quê? Quando eu peço o olhar de alguém, isso depois de... A gente precisa do olhar do outro, né? E aí quando esse olhar, ele nos é devolvido... isso é muito importante para nós. Somos muito dependentes ali, principalmente a criança é codependente, ela nasce codependente dos seus pais, né? Enfim, o problema, na verdade, é não superar essa fase quando se é criança, né? E levar essa fase quando crescemos. Né? Então o Ken, ele fala em diversas passagens que ele só existe por causa do olhar da Barbie, né? Para a psicologia, como eu disse, é muito similar em relação aos nossos pais. Por que precisamos do olhar dos nossos pais? Por que a gente precisa tanto que eles nos vejam? Por quê? Depois, como isso foi assimilado, que a nossa referência é para buscar os próximos olhares. Depois, né, lá no final, quem assistiu vai se lembrar, né, que a Barbie, né, depois ela tentou ter uma conversa com ele, falando que ele existe, mas não a parte dela, né, que ele tem a própria vida dele, as escolhas dele, né, e que ele não é dela, né, eles não precisam ali ter essa simbiose também. Tem algumas questões interessantes sobre simbiose de mães, de filhos, que eles nunca se separam e ficam ali sempre codependentes um do outro, porque eles mantêm essa dinâmica de um sempre precisando do outro também. Bom, o que eu quis dizer aqui também, para finalizar logo, para responder a pergunta de vocês. O Ken, ele foi criado não porque a Barbie queria um namorado, ele foi criado porque as pessoas queriam que ela tivesse um companheiro. Só que ela, ali no filme, ela tem a opinião dela. Então, é por isso que fica subentendido que ele está atrás dela,
mas ela não quer ele. Por quê? Por isso que ele foi colocado também. Achei um pouco forçado de colocar ele nesse papel de codependente, mas faz sentido de acordo com a dinâmica ali de como ele foi criado. Então ele foi criado por causa dela. Sem ela, ele não teria existido. Então, assim, ou seja, resumindo, gente, não foi uma escolha da Barbie ter um namorado, foi o público que escolheu pra ela, mas ela não quer ter, por isso ela não tem, por isso eles não são namorados, porque ela não quer, mas ele precisa, porque ele só existe a partir dela. Sacaram? Como conseguiram entender? E aí, enfim, ela sempre ali sempre recusa todas as investidas dele. Então essa é uma explicação do porquê ele é tão codependente. Faz sentido se a gente pegar a história de criação dele. E, enfim, essa é a explicação. Bom, aí daí a Barbie tá lá, né, na festa perfeita, em Barbie Land, né? E aí nessa festa, né, ela pergunta do nada: vocês já tiveram pensamentos de morte? A festa para, né? Depois aí ela se desvencilha ali do incômodo que ela causou, dizendo algo, contornando, né? Dizendo algo ali do tipo, eu tô morrendo de vontade de dançar. E a festa volta. Mas pela feição dela, vocês já notaram, né, que ela já tá diferente, né? No dia seguinte ela acorda e dá tudo errado, né? Qualquer coincidência com a nossa vida real não é coincidência, né? Daí uma questão para destacar nessa rotina, que é a metáfora, né? Que é uma metáfora, que é metafórica, que eu achei bem sensacional, é que ela usa salto, né? E aí, se vocês repararem no pé dela, ela não tem pé chato, né? No começo do filme. Daí, a partir desse dia, o pé dela começa a ficar chato. Isso remete ao quê? Ai, eu amo metáfora. Remete a pé no chão, realidade. Agora, ela tá desesperada, né? Gente, quem não fica desesperado na realidade, né? Eu bem, todo dia. Aí, né? E aí, agora ela tá desesperada, ela não se encaixa mais naquele mundo perfeito. Agora ela tem celulite, pasmem. Essa cena é muito massa, afinal, gente, que mulher real não tem celulite, né? E ela começa a ter sentimentos humanos, né? Desespero, ansiedade, crise existencial, eu todo dia. E como uma boa humana, ela agora quer se livrar disso, ela ficou humana real. Né? E a gente também faz isso o tempo todo, recorre à bebida, come demais, trabalha demais, seja lá o que você faça em demasia, justamente para evitar entrar em contato com diversos tipos de sentimentos, ou ao menos aplacá-los por um tempo. Como disse Freud, todo excesso esconde uma falta. E aí, né, ela vai à procura da Barbie estranha para ajudá-la. Essa Barbie, ela lembra as ginastas, né? Porque ela tem uma flexibilidade ali de movimentos, tipo das ginastas mesmo, mas isso carrega um simbolismo, tá? Eu achei bacana. Por quê? Ela é a Barbie ali indesejada, né? Que as crianças rabiscam com caneta, lápis de cor, distorcem as pernas, cortam os cabelos. Daí vocês imaginam como essa boneca fica toda danificada, já imaginam o nome ali, por que é Barbie estranha. E aqui um paralelo que eu faço, né? Aproveitando meu viés psicológico. Você já parou para pensar que o que uma criança quer te dizer quando ela interage dessa forma mais agressiva com um brinquedo? Na terapia com crianças, não é como ali nos adultos, né? Então, nos adultos, nós conversamos. A terapia com criança, elas conversam brincando, né? Os brinquedos que elas escolhem, como interagem com esses brinquedos, é a partir disso que é extraída uma análise. Portanto, quando uma criança ela destrói uma boneca ou qualquer outro brinquedo, a gente está falando de uma agressividade que se dirige para fora. Estamos falando de uma raiva que não pode ser deslocada para os verdadeiros objetos. Né? E quando coloco objeto, eu estou usando aqui um jargão da psicologia, mas o objeto, né, ele pode ser pais, cuidadores, irmãos, é qualquer pessoa, tá? Ou qualquer fim também, não é só pessoa. Ou pode, também aqui, portanto, assim, se o seu filho ou sua filha, ele interage com os brinquedos, os destruindo, embora bobo, é um alerta de que alguma coisa não vai bem, tá, gente? Agora, você pensa no que eu disse lá atrás. Se a Barbie, né, o objetivo dela era não só oferecer para as crianças ali um treino de brincar de mãe, mas muito além, muito mais profundo, que é gerar uma projeção delas na Barbie, se projetarem nessa boneca,
Logo, se elas veem uma boneca em que podem se projetar, imaginar sentimentos conflituantes ali e destruir essa boneca que ela tá se projetando, ela tá destruindo quem? Ela tá destruindo ela? Ela tá destruindo a mãe? Ela tá destruindo a irmã? A professora? Percebam o quanto um modo de brincar, ele carrega muito mais do que uma interação despretensiosa. Então é sempre bom ficar de olho em crianças que destroem muitos brinquedos. Não sei se foi essa mensagem que o filme quis trazer, mas como estudo psicologia, eu me lembrei disso e eu acho que é uma coisa que também já serve de alerta a mães aí que estejam vendo esse filme. Agora a gente vai falar sobre outra cena que remete a qual filme? Matrix. Essa eu achei o máximo. Então, antes ali de ir pro mundo real, a Barbie estranha, ela oferece 2 calçados pra Barbie cruzar o portal. Um salto alto e outro calçado mais baixo, né? O que remete, gente, pílula azul e pílula vermelha do Matrix. Porém, essas pílulas, né, ou sapatos, elas representam muito mais do que pílula azul, você continua na fantasia, vermelha, você encara o mundo real. O que elas representam além? Representam que tudo o que acontece a você são produtos da sua escolha. Você é protagonista. Não dá pra fazer uma escolha e depois usar as consequências negativas como muleta pra ficar sempre na zona de conforto, né, de ter que culpar alguém. Isso é um tanto imaturo. Tem um texto meu que tem algumas frases, né, que fala sobre a síndrome de Peter Pan. E o que eu diria pra Barbie quando ela atravessa o portal, e por exemplo, né, ela chora, né, ao se deparar com que as pessoas envelhecem, que a vida tem muitos problemas, que a sua primeira tentativa pode dar errado, que é quando ela vai falar com a Sasha, a filha da Glória, né, que é a designer das bonecas, e aí ela chora porque dá errado essa primeira tentativa dela. Então, a frase da minha autoria que eu diria pra Barbie nesse momento e pra todo mundo que tem síndrome de Peter Pan é: bem-vindo ao mundo real. Ou você tem medo de crescer? Coisa que eu achei bacana, né, é o fato do filme realçar, né, a sensação dela também de se sentir violada, né, quando ela atravessa o portal e vem pro mundo real, né, pelo jeito ali como os homens olham pra ela, né, o Ken, ele fala que os olhares pra ele são de admiração, e assim, de fato, embora muitas de nós não falem, a maioria das mulheres, elas se sentem profundamente incomodadas com esse tipo de comportamento masculino. E sim, eu me identifiquei com a Barbie quando ela diz que se sente violada com aquele tipo de olhar. E o Ken diz: eu tô me achando fenomenal. Pois é, gente, esse paralelo do filme eu achei muito bacana. Outra coisa que eu quero trazer pra vocês, outra referência é: vocês se lembram quando o Ken, ele vê uma foto do Vito Corleone, do Godfather, da trilogia Poderoso Chefão? Pois é. No contexto, né, em que ele vê essa foto, o Ken, ele tá tentando lhe dominar o mundo, ou melhor, Barbieland, né? Porque ele tá querendo vingança, porque a Barbie não olha pra ele é um tanto infantil, não cresceu, foi como eu falei. Somos todos codependentes quando crianças, mas a gente precisa crescer, amadurecer, e essa fase tem que ficar lá atrás, né? A gente não pode carregar isso pra vida adulta, é uma fase que teria que ter sido superada. Bom, o que eu quero destacar com essa referência é a relação da filha, né, do Vito Corleone, a Connie Corleone, com o marido, né, o Carlo Rizzi. Quem assistiu ao filme sabe que ela sofre todo tipo de abuso psicológico e físico e que o pai não intervém, né? Então a Connie, ela fica ali entre separa e volta do marido. Em outros momentos ela protege o marido para que os irmãos não intervenham, etc. Só ali muitos anos depois de casada, né, o irmão dela, se eu não me engano é o Sonny, é que dá um basta naquela relação abusiva e de fato ela e o marido se separam. Beleza, aonde eu quero chegar? A Connie, ela cresceu em um ambiente violento. Por mais que o pai, o Vito, ele é sempre retratado como um patriarca, que ele tem uma família, que a família dele está acima de tudo, ali na conduta dele, tanto em família como no trabalho, ele é um homem que ele é movido por princípios, né? Isso não anula a carga de medo e violência que está sempre em torno da família. E embora ali no roteiro do Poderoso Chefão não case também a questão de condicionar amor e violência, a Connie, ela condiciona proteção à violência, proteção à agressividade.
para ela existir violência é o normal. Ela não consegue imaginar uma família diferente, porque ela não tem referências diferentes. Então, antes de você julgar o porquê uma mulher volta com um marido violento e dizer que ela tem que apanhar mesmo porque ela volta, pergunta pra ela como era a relação dela com os pais. Faz ela ver que ela não precisa repetir esse padrão, que a ideia que ela tem de amor pode ser desconstruída, que ninguém gosta de estar em uma relação abusiva. O que falta é alguém dizer a essa pessoa que tá nesse tipo de relação que esse não é o único tipo de relação, que ela pode ter uma relação melhor, que essa pessoa merece ter uma relação digna e que ela tem que quebrar esse ciclo que viu na infância. Se essa mulher tiver filhos, mostra pra ela que os filhos dela também podem se colocar nesse tipo de relação e que essa mãe pode salvar esses filhos. Então, assim, julguem menos e compreendam mais, né? Então, ali, dos 4 filhos do Vitor, a Connie é a única menina. Então, isso é só para vocês só para reforçar o quão rodeada de violência ela estava, né? O quão a violência era ali o normal para ela. Em 68, a Mattel lançou a boneca Christie, né, com traços e cabelos negros, ou seja, as primeiras bonecas negras elas eram inspiradas em artistas negras, mas não eram da coleção Barbie, né? A primeira Barbie negra, ela surgiu em 1980, né, que foi quando a Mattel lançou a Colored Fancy. E agora, vocês já pararam para pensar na ideia de ter diversos tipos de bonecas com diversos traços e cabelos? Pois é justamente para que o máximo possível de crianças se sintam representadas. Logo, a identificação e a projeção, ela fica ainda maior, né? E aí na década de 80, né, eu achei bacana, que eu não sabia, que eu nunca tive Barbie, tá? Eu já tive bonecas, mas nunca tive Barbie. Mas enfim, na década de 80 surgiram Barbies em diferentes profissões, foi isso que eu não sabia, gente. Tais como presidente, física, médica, advogada, juíza, diplomata, autora, acho que eu teria, será que eu teria essa? Essa me representou, inclusive. Esses são exemplos de Barbies que têm aparições lá no filme, tá? Mas também há inúmeras outras, né? Tem até Barbie sereia, né, como vemos ali também. E o slogan desse lançamento foi, abre aspas, uma mulher pode ser tudo o que ela quiser. E em 2016, né, a Mattel lançou a coleção Barbies Fashionistas, com vários tipos diferentes de corpo, de cabelo, de cores de pele, até mesmo algumas deficiências, Barbie cadeirante, Barbie com prótese na perna, achei interessante, né? A gente vê que a Mattel vai diversificando ali a produção de Barbies. Gente, o que pra mim é lucro, tá bom? É interessante a proposta, claro, mas também eles querem lucrar. Falando também nessa questão de vender, né? Outra perspectiva pra vocês pensarem, né? Que é ali mais pro final, né? Tem uma parte que um cara diz, né, um dos CEOs ali da Mattel, que Barbie comum não vende, né, e o cara diz que sim. E aí eu me lembrei de uma fala do Karnal, que ele diz que a indústria, ela sempre se adapta à ideologia que vende. Então imagina quanto brinquedo a Mattel vendeu. Imagina quanta roupa rosa não foi a mais procurada. Não tinham só crianças no cinema. A maioria do pessoal que estava lá tem um laço com a Barbie. A maioria resgatou memórias da infância que há muito tempo não eram rememoradas, né? Isso é um dos impactos desses filmes que a galera retém de forma parcialmente consciente. E esse vídeo, assim como os outros desse canal, é justamente para você treinar a habilidade de se tornar mais consciente dos seus padrões de pensamentos, porque são eles que definem as suas escolhas, né? A parte da guerra ali no filme me remete a uma crítica a todas as guerras, né? E as que estão acontecendo agora, e ainda puxa ali uma ideia para você pensar. Por acaso você se perguntou, né? Nossa, mas uma guerra só por causa disso? Pois é, pra mim fica ali um tanto implícito a mensagem de todas as guerras têm um certo motivo meio fútilzinho, né? E todas elas poderiam ser evitadas, porque o motivo é sempre um cara querendo poder às custas da vida de milhões. Vamos combinar que, assim, olhando é um tanto fútil. E eu acho que esse paralelo aí foi uma crítica do filme a todas as guerras passadas e atuais.
Outra mensagem bacana do filme é sobre sororidade. Tem uma crítica ali à competição feminina, eu achei bacana, né? É um apelo também às mulheres para não se esquecerem dos seus sonhos, né? Justamente para ali esquecer desses sonhos, deixar de lado para caber em um lugar que nunca lhes coube, só porque a sociedade definiu, que é quando quem faz meio que uma lavagem cerebral ali nas meninas, nas bonecas. O modo como foi colocado eu achei um tanto idiota, ridículo, sem noção, não concordo, mas a mensagem por trás, ok, a mensagem foi captada com sucesso. Só o modo como foi colocada que foi um tanto... Ai, gente, não... inclusive, né, sobre isso eu recomendo 2 filmes, o Radioactive, que é sobre a primeira mulher a ganhar 2 Nobels de Física, Marie Curie, e Antônia, uma sinfonia, que tem na Netflix e fala sobre a primeira mulher a reger uma orquestra. A Marie Curie e a Antônia, elas tiveram que estudar e se esforçar muito mais do que os homens da sua mesma área, com o mesmo nível de estudo que elas, apenas porque eram mulheres, né? Elas se sobressaíram, mas quantas outras poderiam ter contribuído para o avanço da ciência, mas não conseguiram, só pelo fato de serem mulheres, né? Não tem número exato, né, essa estatística não tem número nem aproximado, esse tipo de estatística nem existe, mas eu te garanto que foram e ainda são milhares, um número que felizmente está diminuindo. Vamos conversar aqui também sobre o simbolismo do cavalo. Inclusive esse cavalo me lembrou ali a propaganda do Marlboro, no final dos anos 90, tem uma propaganda que tem um homem fumando, né, montado em cima de um cavalo, e ali toda a propaganda ali, né, remete à liberdade. E antes da gente chegar aqui no simbolismo do cavalo, eu vou contar ele pra vocês. Vou usar o George Orwell, né? O Orwell, ele disse que a inspiração para escrever A Revolução dos Bichos foi um dia quando ele viu um cavalo ser açoitado por um homem, e ele pensou que se o cavalo ele tivesse consciência da sua força, ele jamais deixaria ser açoitado por um homem. Então, quando o Ken, né, ele muda ali o ícone de Barbie Land, que remete a Hollywood, né, aquele letreiro enorme de Hollywood, ele coloca ali 4 cavalos, né, me lembram questões relacionadas à masculinidade como poder e controle, porque os cavalos são muito mais fortes, e se os homens os controlam, então isso reforça a ilusão de poder e controle. E eu digo ilusão porque Freud, um dia, para definir consciência e a inconsciência, usou um iceberg como metáfora. Eu vou deixar uma foto aqui ao lado. Aqui, a ponta é muito menor. O que está escondido é muito maior. O que está submerso. Controle é muito ilusório. Até você nunca pensar que não sabe o dia que vai chegar a única verdade absoluta na nossa vida. Acho que vamos morrer. Então, controle e sede de poder são estratégias ou defesas que não pensamos justamente por isso. Tá vendo essa foto? Essa foto aqui representa uma pequena porção do que você ainda não controla, tá bom? Porque a consciência pro Freud, ela tem uma parte inconsciente, que são os mecanismos de defesa. O que tá abaixo desse iceberg é tudo o que você não controla. Então, poder e controle são uma ilusão. E também são fases que deveriam ter sido superadas na infância. Quando um cara, ele realmente quer muito poder, muito controle, ele também não está... é difícil ele reconhecer o quão pequeno ele é. Então, para ele é tão dolorido que aí a gente tem muitas consequências e a guerra é uma delas. Temos aí os ditadores, que também é uma consequência do fato de as pessoas não saberem lidar, que elas não têm poder e não têm controle. Outro livro que eu indico, que eu ia trazer aqui pra mostrar pra vocês, que é maravilhoso, que eu tô sempre falando dele, que é A Morte de Ivan Ilitch, né, que trata um pouco também desse tema, né, de como a gente não pensa na morte, como a gente não tem controle, né, que, bom, o Ivan Ilitch, ele sempre fez planos ali, metas a curto, médio e longo prazo. E bem, a maioria dali, nós assim como a Ivan Ilitch também, não paramos para pensar que só temos aqui o agora. Daqui 2 minutos eu não tenho nenhum controle, nenhum poder para interferir em muita coisa que pode acontecer, né? Então, algumas outras a gente pode interferir, mas
Vocês acham que todo tipo de seguro e plano de saúde vende tanto? Por quê, né? Pois é, fica aí com esse barulhinho. Eu queria dizer que achei o final muito massa, né, do filme. E não vou contar o final, quem assistiu, quem assistiu lembra, né? Vou deixar o link do vídeo 2 aqui abaixo. É isso.